E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade às nossas aulas. Nas últimas semanas, nosso PET tem falado de estratégias de leitura. E eu resolvi trazer para vocês uma estratégia diferente, chamada pausa protocolada. Peço perdão caso aconteça algum barulho no fundo aqui da gravação. Já tentei gravar várias vezes hoje, porém a vizinhança hoje tem estado mais barulhenta do que o normal. Então, para vocês terem ideia, nesse momento eu desci para o estacionamento do prédio e estou dentro do meu carro para ver se eu consigo gravar esse vídeo sem ruído. Dificuldade, né? Mas o importante é que eu consiga e que nós consigamos estudar e que tudo dê certo. Vamos lá. Então, nosso tema da nossa aula é estratégia de leitura, pausa protocolada. O que significa a pausa protocolada? Significa o seguinte: você vai a todo momento na sua leitura pausar. E nessa pausa você vai fazer suposições sobre o conteúdo que virá a seguir e também irá retornar ao que você já leu, fazendo um movimento de ir e vir como se fosse uma maré. E com esse movimento você vai construindo o conhecimento do seu texto. Porque a gente sabe que a leitura não é simplesmente decodificar, né? A leitura envolve também vários processos cognitivos, né? Nosso conhecimento de mundo, por exemplo, aqui nós vamos ler uma crônica. Então o nosso conhecimento de mundo diz o quê? Que a crônica é um texto curto, que ela trata de assuntos cotidianos e que a linguagem é a linguagem próxima do leitor, geralmente ela aparece em jornais, em revistas, e ela tem uma função, né, nesses jornais e revistas de ser um texto mais leve, já que o jornal e a revista geralmente eles vêm com textos carregados de informações cansativas, né, e tal. Aí tem uma crônicazinha ali no meio para o leitor dar aquela distraída e depois voltar aos assuntos interessantes e sérios do jornal, né? Então, basicamente isso. A leitura, conhecimento de mundo. Por exemplo, se você vai ler uma revista, ao olhar para a capa você já está fazendo leituras, porque você já vai ver quem é a editora, vocês já vão ver alguma chamada interessante, né? A capa da revista é um gênero textual e ela tem essa função de apresentar para vocês o conteúdo. Então, a todo momento, a todo instante, a nossa leitura ela vai acessar o nosso conhecimento de mundo. E essa estratégia é muito importante, que ela faz essa brincadeira, né? Ela é muito usada para esses textos lúdicos, esses textos que não têm um objetivo funcional, além do que trazer pra gente essa alegria de ler, né? Que ler também é algo bom, é algo legal. Então vamos lá. Então a crônica chama A Outra Noite. O que a gente pode supor desse título? Será que aconteceu algo ruim na outra noite? E esse cronista viu e colocou isso na sua crônica? Ou será que ele só está contando de uma festa que ele foi uma noite? O que vocês acham? Então agora a gente faz aquela pausinha para vocês pensarem, né? Ou ele viu um assassinato, ele foi apenas a um jantar com uma pessoa. O que vocês acham? São várias as possibilidades, né? Quando a gente olha simplesmente para o título. Voltando aqui também, Rubem Braga é um grande cronista brasileiro. Eu não havia falado dele e isso também faz parte do nosso conhecimento de mundo. Voltando ao texto. Então, estamos todos nós com as nossas suposições. Eu prefiro fazer essa aula na sala de aula. Por quê? Porque é interessante. Vocês já viram aqueles vídeos do YouTube que as pessoas reagem a outros vídeos, a clipes, a situações, né? E é muito interessante que ao fazer essa leitura dentro de sala, o contexto é igual. Porque a gente vê as caras de espanto, as caretas, a alegria de quem acertou, né, com a suposição que fez, o espanto de quem errou e às vezes até indignação. Poxa, mas eu pensei que era isso. Tudo no texto levava para isso. E às vezes a conclusão é inusitada, né? Então interessante. Mas como infelizmente não podemos fazer dentro de sala de aula, estou fazendo aqui, dentro do meu carro, gravando para vocês no estacionamento. Então vamos lá. Partindo para o próximo trecho. Vamos lá. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. Então olha só as informações, a noite estava escura,
e ele vinha para casa de táxi e encontrou com um amigo. Então são 3 pessoas envolvidas nesse negócio. Tem o motorista do táxi e os amigos. O que pode ter acontecido aí? Ele e o amigo só ficaram relembrando coisas da infância, foi uma conversa bacana, já que eu fiquei curioso e olhei a distância, né? São 4 horas e tantas de viagem, e eu que não queria pagar esse táxi. Mas então, ou será que o motorista de táxi era um bandido? Ou esse amigo dele, né, não era tão amigo quanto ele imaginava e fez algo ruim para ele? Olha as opções. Ou ambos, né, foram juntos para uma outra festa, pararam no caminho, foram comer um lanche no McDonald's. Sei lá, pode acontecer várias coisas, não pode? Então bora lá. Mas cada um de vocês deve ter feito a sua suposição e tá com ela na cabeça. Então agora a gente vai ver se vai confirmar ou não. Beleza? E contei a ele que lá de cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Nossa, então até aqui não, né, teve confirmação nenhuma das nossas suposições, que na verdade, o que ele quis dizer com isso aqui? Que olhando de baixo para cima, as nuvens estavam feias, escuras, mas olhando de cima para baixo, ele devia estar em um prédio, alguma coisa muito alta, ele viu uma outra paisagem, né, algo lindo. Então, uma outra noite, realmente. Mas então, será que é isso mesmo? O que vocês acham? O cronista, o Rubem Braga, ele sentou na casa dele para escrever a crônica só para falar que a noite fica mais bonita em cima do que olhando de cima do que olhando de baixo para cima? O que vocês acham? Ou será que tem algo mais nisso aí, hein? Então cada um faça a sua suposição, porque eu irei passar o slide aqui. Depois que meu amigo desceu do carro, o chofer, o motorista do táxi, né, aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. E agora? O que ele fez? Anunciou um assalto? Reconheceu que era o Rubem Braga e pediu um autógrafo? O que vocês acham que aconteceu? Ou vocês têm outras suposições? Caso vocês tenham, quiser comentar aí no texto, falar, professor, nessa hora eu pensei que seria tal coisa assim, assim, assado. Vai ser bem legal também para eu entender o que vocês estavam pensando do texto. Mas então, vamos ver o que aconteceu naquela outra noite, né? Como a gente viu no texto, depois que o chofer olhou para trás. O senhor vai desculpar. Eu estava a ouvir sua conversa, mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei. Sim, da nossa noite preta e enlamaçada e torpe, havia outra, pura, perfeita e linda. Olha, vocês verem o movimento da leitura, né? O trecho anterior nos jogou suposições, né, sobre o futuro do texto. Lendo esse trecho agora, nos fez voltar lá pro título. Lá. Havia uma outra noite, que é o título da crônica. Interessante, né? Como que a leitura mexe com a gente. Então vamos lá. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça para fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E agora, gente, como que vai terminar esse negócio? Será que ele estava só entrando na conversa para enganar ele ou realmente a crônica era para falar de uma outra noite, de uma outra perspectiva? Vamos ver? E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Então, aqui embaixo a gente vê a citação, né, a referência bibliográfica. Essas são umas normas que a BNT traz, não sei se vocês já viram, se não, depois eu irei falar com vocês mais sobre isso. Que quando você usa alguma obra, você precisa de fazer uma citação dela. Então aqui é onde essa crônica estava publicada, né? O livro, a editora, o autor e o ano. Beleza? Então, o que vocês acharam da forma de ler? Interessante, né?
faz com que a leitura se torne até algo mais prazeroso, ela vai mais, até um pouco aquela coisa de você, quando você está fazendo algo que você gosta e que você faz e fala, nossa, passaram-se tantos minutos ou tantas horas e eu nem percebi, né? Geralmente isso acontece comigo quando eu estou jogando videogame. Então, olha só para vocês verem, que interessante, né? Como que a leitura mexeu com a gente, como que a gente criou suposições. Então, essa é uma estratégia de leitura, chamada pausa protocolada. Legal, né? Então, gente, fica assim a nossa aula, o nosso videozinho aqui. Espero que vocês gostem e espero ter ajudado para até contribuir com a prática de leitura de vocês, né? Que vocês passem a ver o ato de ler de uma forma diferente. Não é simplesmente decodificar o que está escrito, mas sim criar significados e confirmar ou não os significados criados por você, né? Você também é autor do texto à medida que você está lendo. Legal, né? Muito legal mesmo. Então fica assim, um abração para vocês, até mais, fui!